E Lewis Hamilton entrou nos boxes com os pneus intermediários, mas na hora que ele entrou nos boxes, o box estava mais molhado do que a pista. Por conta disso, ele estranhou. Na hora que ele foi entrar nos boxes, perdeu o controle do carro dentro dos boxes e bateu no muro dentro dos boxes. É isso mesmo, um acidente dentro dos boxes, pertinho ali do pit lane da Mercedes. O que aconteceu no qualifying desse GP de Sochi de Fórmula 1? Na verdade, foi bem confuso, vamos dizer assim. A chuva, ela estava caindo muito forte ali sobre o circuito de Sochi desde o início dessa manhã. Não é à toa que o treino livre 3 da Fórmula 1 nem sequer aconteceu. É isso mesmo que aconteceu. O treino 3 da Fórmula 1 foi cancelado por conta da chuva extremamente forte. Outras categorias também tiveram seus eventos cancelados ali na pista de Sochi, como a Fórmula 3 e tudo mais. Então, assim, tinha uma grande expectativa de que essa qualificação acabasse sendo adiada justamente por conta desse risco que a Fórmula 1 estava correndo de ter uma chuva tão forte ou mais forte do que a que aconteceu lá no GP da Bélgica de Fórmula 1. A chuva estava muito forte e era impossível que os carros estivessem andando ali no GP de Sochi, na pista de Sochi, com a chuva tão forte quanto estava hoje pela manhã. Entretanto, a qualificação ela começou às 9 horas da manhã. Ela estava marcada para esse horário. E nesse horário a chuva já tinha parado. Incrivelmente já tinha parado, apesar da previsão desde o início da semana ser de tempestades temporais para esse sábado, inclusive no horário da qualificação. Na hora da qualifying já tinha parado a chuva, a pista estava apenas um pouco mais molhada e os pilotos apenas saíram com os jogos ali de pneus intermediários. E a Mercedes fez o seu trabalho de uma forma majestosa, principalmente nas duas primeiras pernas da qualificação, já que Lewis Hamilton dominou as duas primeiras pernas, ficou a 0,4 segundos no Q1 do segundo lugar, que foi de Valtteri Bottas, dobradinha da Mercedes no Q1. No Q2, novamente em primeiro lugar Lewis Hamilton, a 0,2 segundos de Valtteri Bottas, novamente no Q2. Isso sem contar que nas outras equipes, por exemplo, a equipe que tinha mais possibilidade de incomodar Lewis Hamilton, incomodar a Mercedes, que era a Red Bull, tinha Max Verstappen punido tanto por conta do acidente com Lewis Hamilton lá no GP de Monza, quanto também por conta da troca de motor que ele fez justamente no início dessa semana aí, desse GP de Sochi de Fórmula 1. Ele resolveu trocar o motor justamente pensando que essa punição ali gerada pelo acidente do GP de Monza poderia ser minimizada com a troca do motor, já que ele teria que fazer essa troca em algum momento da temporada. Ele trocou o motor e por isso precisou largar da última posição do grid. Ele só entrou ali para testar o seu carro no iniciozinho ali do Q1, entrou na pista, fez meia volta e entrou nos boxes, nem completou uma volta. Então assim, o piloto que poderia incomodar Lewis Hamilton estava fora. Tava apenas Sérgio Pérez da Red Bull, né? Que é o companheiro de equipe de Max Verstappen. E o Sérgio Pérez não estava andando muito bem, a gente sabe que ele tem dificuldade de andar nesse carro da Red Bull, não tem andado muito bem nesses últimos anos aí na categoria. Na verdade, ano passado ele andou bem sim com a Racing Point, mas quando ele entrou na Red Bull e nos outros anos anteriores a Racing Point ele não estava andando tão bem assim. E agora nesse ano ele está tomando um pau muito feio de Max Verstappen. E no Q1 acaba que ele ficou na terceira posição, ok, atrás de Valtteri Bottas, a 0,4 segundos de Lewis Hamilton, mas bem próximo de Bottas. No Q2 piorou de novo, ficou só com a quinta colocação, a 0,7 segundos de Hamilton, quase um segundo. Já no Q3 ele ficou em nono, e aí a 3,3 segundos do pole position, que não foi Lewis Hamilton. E justamente no Q3 foi o momento de maior emoção dessa qualificação, porque o jogo virou completamente. A pista no Q1 e no Q2 estava impossibilitada da utilização de pneus slicks. Os pilotos tinham que utilizar os pneus intermediários de pista molhada, porque senão eles não conseguiriam fazer voltas boas, nem rápidas, e até se colocariam em risco mesmo de bater no muro, por exemplo. Entretanto, nesse Q1 e nesse Q2, por conta disso, não houve muito uma disputa ali com a Mercedes, estava tudo garantido. No Q3, eles iniciaram com os pneus intermediários, só que George Russell resolveu arriscar. Ele foi o primeiro piloto a colocar pneus
de pista seca, ali na pista que ainda estava úmida. Ele conseguiu passar tanto do Q1 quanto do Q2 mais uma vez, estando no Q3 resolveu arriscar tudo. Colocou pneus macios no seu carro, na sua Williams, e saiu para a pista. No início não estava andando muito bem, tomando 11 segundos da melhor volta que até aquele momento era de Lewis Hamilton. Mas depois de um pouquinho de tempo, uma volta, duas, ele começou a andar muito rápido. Rápido ao ponto das outras equipes perceberem que era necessário a tentativa de colocar pneus slicks nos seus carros. E foi justamente o que todo mundo fez. E Lewis Hamilton entrou nos boxes com os pneus intermediários, mas na hora que ele entrou nos boxes, o box estava mais molhado do que a pista. Por conta disso, ele estranhou. Na hora que ele foi entrar nos boxes, perdeu o controle do carro dentro dos boxes e bateu no muro dentro dos boxes. É isso mesmo, um acidente dentro dos boxes, pertinho ali do pit lane da Mercedes. E não pensa que foi um acidente bobo, vamos dizer assim. Na verdade, ele bateu a asa dianteira no muro. E por conta disso, acaba que a asa quebrou e eles tiveram que trocar a asa de Lewis Hamilton. Isso sem contar com possíveis danos que ele possa ter tido na sua suspensão dianteira e a suspensão traseira, porque uma bateu primeiro do que a outra no muro. Entretanto, a equipe não quis perder tempo analisando muito mais o carro de Lewis Hamilton. Eles resolveram apenas trocar a asa, os pneus e soltar Hamilton para a pista. Mas obviamente que depois de um acidente dentro dos boxes e sem a certeza de que o carro estava 100%, Lewis Hamilton ficaria um pouco mais inseguro de fazer uma volta rápida. E foi justamente isso que aconteceu. Na verdade, não conseguiu melhorar o seu tempo que anteriormente havia sido feito com pneus intermediários. E acabou que a melhor volta de Hamilton foi aquela volta que ele fez no início do terceira parte ali do treino qualificatório, com os pneus intermediários, não conseguiu melhorar o seu tempo. Valtteri Bottas, o companheiro de equipe de Lewis Hamilton, também não conseguiu melhorar o tempo dele nessas condições, também com pneus mais macios, entretanto, de pista seca. Acabou que o Hamilton ficou só em quarto lugar, a 2 segundos do pole position, que eu vou falar mais tarde para vocês quem é na verdade. Ficou apenas 2 segundos do pole position do GP de Sochi de Fórmula 1. Já Valtteri Bottas foi pior ainda, ele ficou a 2,7 segundos do pole position. E quem é esse pole position? Quem conseguiu fazer a pole position do GP de Sochi? Eu pensei particularmente que seria Carlos Sainz. Entretanto, na hora que eu estava vendo a volta do Sainz, ele andou muito bem, tanto na primeira parte, ali no primeiro setor, quanto no segundo. Mas no terceiro setor, principalmente na parte final do setor, ele errou, distracionou o carro dele em pelo menos 2 curvas e por isso, com certeza, perdeu muito tempo. Eu acredito que aproximadamente meio segundo. E até fez a pole provisória. Carlos Sainz da Ferrari andou muito bem e é por isso que eu estou utilizando a camiseta da Ferrari. Mas não precisou de muito tempo, passou pouquíssimo tempo para Lando Norris vir com uma volta voadora, uma volta incrível na sua McLaren, parecida com aquelas voltas que ele havia feito lá no GP da Bélgica de Fórmula 1 e com essa volta conseguiu cravar a pole position a meio segundo de Carlos Sainz, que ficou em segundo lugar. E lembra de George Russell que eu falei? Que fez um treino qualificatório incrível, se qualificando tanto para o Q2 quanto para o Q3? Pois é, ele arriscou os pneus slicks, foi o primeiro piloto a arriscar e com certeza se ambientalizou muito melhor do que os outros do grid da Fórmula 1. E com isso, teve a oportunidade de também fazer uma volta muito boa, uma volta incrível e se colocou à frente do seu futuro companheiro de equipe, Lewis Hamilton, que vai ser o companheiro de equipe dele no ano que vem na Mercedes, ou seja, George Russell em terceiro lugar. E com isso, a gente pôde ver o resultado de qualificação mais embaralhado, eu acredito, do ano de 2021 e talvez dos últimos anos aí da Fórmula 1. Já que teve Lando Norris em primeiro, segundo lugar com Carlos Sainz e terceiro lugar com George Russell. E Lewis Hamilton só ficou com a 4ª posição. Ele que estava ali com a expectativa de vencer o GP, não conseguiu fazer a pole position e nem se aproximar muito dela. Na verdade, ficou bem atrás de Lando Norris, que fez o primeiro lugar. Agora, muito triste a gente ver a situação dos companheiros de equipe desses 3 primeiros pilotos, na verdade. Principalmente porque Daniel Ricciardo, por exemplo, ficou em 5º lugar. Beleza, foi uma boa posição, atrás do Lewis Hamilton, mas ficou só a 2 segundos
de Lando Norris, que é o seu companheiro de equipe. Me parece que o que eu havia falado lá no GP de Monza, no final do GP, depois dele ter vencido aquela corrida, talvez seja verdade. Talvez Daniel Ricciardo tenha tido facilidade no GP de Monza justamente porque o acerto do carro naquelas circunstâncias, naquela pista, é muito diferente do que qualquer outra pista na Fórmula 1. Então me parece que ele voltou a sofrer com o carro da McLaren e tem tido dificuldade sim de guiar o carro da McLaren nesse ano de 2021. Me parece que ele ainda não se ambientalizou tão bem quanto a gente imaginava. Também tem a questão ali do piloto do Carlos Sainz, né, o companheiro de equipe dele, Charles Leclerc, que andou muito bem também no Q1. Passou para o Q2 com certeza, mas ele também teve partes importantes do seu motor trocadas pela Ferrari e por conta disso também sofreu uma punição exatamente igual à de Max Verstappen e vai largar da última colocação do grid da Fórmula 1 e por isso não pôde completar o Q2, preferiu não arriscar o seu carro, já que ele iria receber essa punição independente do que acontecesse. Ele preferiu apenas entender como que estava a pista da Fórmula 1 e perceber que o carro estava muito bem para a corrida de amanhã. Já George Russell, acaba que Nicolas Latifi, que é o companheiro de equipe dele, não conseguiu fazer absolutamente nada, vamos dizer assim. Claro que ele impressionou bastante no sentido de que ele conseguiu passar do Q1 para o Q2, mas do Q2 para o Q3 ele não conseguiu, não foi capaz e acabou que George Russell fez a terceira colocação, a sua segunda melhor qualificação da vida na Fórmula 1, já que a primeira melhor foi lá no GP da Bélgica, que ele ficou em segundo lugar e quase fez a pole position naquele GP. E acaba que realmente essa qualificação foi incrível, teve algumas rodadas de Lewis Hamilton, por exemplo, acidente dentro dos boxes, como eu já disse, rodadas de outros pilotos numa pista que estava extremamente escorregadia e muito técnica. E as expectativas para a corrida de amanhã, pelo menos na minha visão, são muito boas. Até porque, apesar da pista ser de altas velocidades, isso também permite que tenha muitas ultrapassagens, principalmente na reta dos boxes, que é com o DRS aberto, e depois tem uma outra reta que também tem o DRS aberto e muitas possibilidades de ultrapassagem. E a gente vai conseguir ver Max Verstappen tentando ultrapassar outros pilotos, Charles Leclerc com um novo motor da Ferrari e principalmente Lewis Hamilton brigando pela vitória nesse GP, ainda mais tentando superar, por exemplo, George Russell, que vai ser o seu futuro companheiro de equipe. Na minha concepção, o resultado da corrida ainda fica com Lewis Hamilton em primeiro. Eu acho que ele vai conseguir ultrapassar todos os pilotos, já que a Mercedes é muito superior em pista seca, mas isso se a pista secar para amanhã, o que é a previsão do tempo para amanhã. Em segundo lugar, eu vou chutar Lando Norris. Eu acredito que ele se mantém em segundo, tá andando muito bem nessa pista e o carro da McLaren tem tido muito mais desempenho nesses últimos GPs da Fórmula 1. Terceiro lugar, eu chuto ainda que vai ser de Carlos Sainz. Tá? Acredito que o Carlos Sainz ainda fica em terceiro lugar. E o quarto, quinto, dificulta e muito, já que eu não acho que George Russell vai conseguir se manter na terceira colocação e muito menos na quarta. Eu acho que ele vai cair muito no grid da Fórmula 1. Então eu acredito que vai ser Valtteri Bottas em quarto lugar e quinto lugar com Sérgio Pérez. Mas comenta aqui embaixo e no chat qual é a sua opinião, quem para você vão ser os 5 primeiros pilotos no GP de amanhã de Fórmula 1. Eu quero saber a sua opinião. Fala aí para mim, eu quero saber tudo sobre isso.